Bom dia, então, pessoal. Tudo bem? Vamos iniciar, então, a nossa revisão para a primeira prova, a prova 1. Na aula de hoje, então, vou estar resolvendo a listinha de revisão, a gente ir comentando. Depois, a gente vai abrir para tirar as dúvidas que ficaram da aula passada, né? Acho que ficou algumas dúvidas lá no CAN. E vou passar já as orientações, então, depois, como vai ser a entrega, né, das listas de exercícios, né, e para a avaliação da semana que vem. Tudo bem, pessoal? Certo, então vamos para o conteúdo. Vou desligar a câmera que ele fica a imagem de vocês maior. Então, a questão número 1 diz que se a gente tem uma rampa lisa com 10 metros de comprimento, que, né, faz um ângulo de 15 graus com o plano horizontal. Então, uma pessoa que sobe na rampa inteira eleva-se verticalmente quantos metros? Tá? Então, eu tenho este problema, né? E aí eu quero saber qual que é essa altura. Então, quando eu faço esta representação aqui, eu enxergo que eu tenho um triângulo retângulo. Então, essa é a primeira observação que eu tenho que saber. Se é o triângulo retângulo, e todo triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus. Então, essa indicação aqui mostra que é um triângulo retângulo, é um ângulo de 90 graus, então são válidas as relações trigonométricas do triângulo retângulo. O que é as relações trigonométricas do triângulo retângulo? É o seno, cosseno e tangente. Então, o primeiro passo para mim resolver essa questão é identificar em relação aos 15 graus quem é o cateto oposto, a hipotenusa ou adjacente. Né? Então, o x aqui para nós representa qual cateto ou hipotenusa? O oposto. O oposto, né? O cateto oposto. E aí eu tenho que olhar em relação ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto, quem é o 10. O 10 é? Hipotenusa. Hipotenusa, muito bem. Então, a relação matemática que envolve cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, essa que é para revisar lá no início da questão. Então, o que é o seno do ângulo de 15 graus? É a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Então, o seno de 15 é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, o cateto oposto é o x. A hipotenusa é o 10. Então, eu tenho que resolver esta equação. O seno de 15 graus foi dito lá no início do problema que era usar 0,26. Então, eu vou colocar no lugar do 15 0,26, x sobre 10. Então, eu tenho 10 que está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. Então, se eu multiplico 0,26 por 10, eu tenho 2,6, é o valor do x. Dúvidas, pessoal? Perguntas da 1? Ok, então. Muito bem, então vamos para a número 2. A número 2 diz assim: a figura mostra um triângulo ABC inscrito em uma semicircunferência de raio R. Determine o valor do R. Então,
Eu tenho que identificar nesse triângulo que eu tenho um triângulo que está inscrito. Então, por esse triângulo estar inscrito dentro de uma circunferência, por ele passar exatamente no meio aqui, ó, né, todo triângulo que passa aqui no meio e a gente consegue desenhar ele aqui, ó, sempre que você bater o ângulo, aqui no caso, ó, bater o ângulo de 30 graus, se ele subisse para cima e eu fizesse outro, aqui vai te dar um ângulo de 90 graus. Tá? Vamos pensar assim que é uma propriedade, né, de um triângulo inscrito dentro de uma circunferência. Agora, eu tenho que, então, já sabendo que eu tenho um ângulo de 90 graus, eu sei que eu posso envolver, então, as relações de seno, cosseno e tangente. Para isso, eu tenho que descobrir quem é a medida do cateto, quem é o cateto oposto para nós aqui. O 12, né? O 12 é a medida do cateto oposto. E agora, eu quero descobrir o raio, então eu vou usar esta medida aqui, que eu vou chamar tudo isso de x, porque o raio é só essa metadezinha, tá? Então vamos chamar isso aqui de x. E esse x vai ser para nós a hipotenusa, porque está na frente dos 90 graus. Então, o cateto oposto é os 12, a hipotenusa é o x. Então, o seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Pessoal, alguém ainda tem dúvida para identificar o oposto e hipotenusa? Escreva aí se alguém tem dúvidas que eu tento explicar de novo. Se não, vamos adiante. Sim, Amanda. Ó, para identificar o cateto oposto, eu sempre vou olhar no ângulo que eu quero, nos 30, e vou fazer uma linha reta. Sempre em relação ao lado que está na frente dele, ó, o oposto ao ângulo, é o cateto oposto. Sempre é o que está na frente do ângulo, no oposto, né, dos 30 graus. E para a hipotenusa, tu vai sempre olhar para o ângulo de 90 graus e o que está na frente do de 90 graus. Essa é a hipotenusa. Então, é sempre em linha reta, né? Os 30 olha para frente e enxergou os 12. O 12 é o oposto. Os 90 graus está no canto, olha para frente, é a hipotenusa. Agora a gente vai aplicar então a fórmula, que o seno de 30 graus é o cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é 12. Quem é a hipotenusa? É x. Seno de 30 graus. Ó, não foi dado no problema, então a gente pode usar a tabelinha ou pode usar a calculadora. Se eu usar na calculadora, eu vou achar 0,5. Se pegar a tabelinha, é 1/2. Então, eu tenho 12 sobre x. Resolve essa equação, o x está dividindo, vem para o outro lado multiplicando, igual a 12. Agora o 0,5 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, se eu divido 12 por 0,5, 12 por 1/2, 24 centímetros. Então, 24 centímetros tem daqui até aqui, né? Deixa eu apagar aqui a minha explicação. Então, ó, daqui até aqui eu tenho 24. A pergunta era qual é o valor do raio. O raio é a metade disso tudo, né? Porque o diâmetro, né, numa circunferência, né, é o todo, 2 vezes o raio. Então, se tudo isso aqui mede 24, quanto que vai medir só o raio? Doze, né? Muito bem, né? Cada raio vai medir 12. Então, seria a letra D. Ok, é 2, pessoal, então?
Então, vamos para número 3. De acordo com o esquema abaixo, qual é a largura L do rio? Use o seno, cosseno ou a tangente. Então, nesse problema aqui, eu tenho um ângulo, eu tenho uma medida, tenho outra medida e eu tenho 90 graus aqui. Tem um triângulo retângulo. Então, também são válidas relações de seno, cosseno ou tangente. Agora, nós vamos identificar na figura quais as medidas que eu tenho. Então, em relação aos 53 graus, a medida L é quem do 53 ou do triângulo retângulo? O oposto, né? O cateto oposto. E os 50? Aqui embaixo. Adjacente, né? O cateto adjacente, CA. Né? O adjacente sempre é o do lado, porque hipotenusa é o que está na frente do ângulo reto. Então, a relação matemática que envolve oposto e adjacente chama-se tangente. Né? Então, a tangente do ângulo 53 graus é a medida do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, quem é o cateto oposto? É o lado que você vai descobrir qual a medida do rio. Cateto adjacente, 50. Tangente de 53. Foi dito aqui no problema que era para usar 1,32. Então, quando é dado no problema, usa esse valor, 1,32. Se não tivesse, teria que pegar ou uma tabela trigonométrica ou usar a calculadora. Muito bem, agora o 50 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Quando eu multiplico 1,32 por 50, eu encontro que a largura do rio deu 66 metros. Então, a resposta é a letra C. Ok, número 3. Se alguém tiver dúvida, pessoal, aproveita que a web é para isso, né? Para mim revisar o conteúdo e ajudando vocês, né? Questão 4, então, eu tenho duas árvores localizadas em lados opostos de um lago. O ângulo entre as linhas de visão de um observador, que as vê, é 120 graus. Está aqui o ângulo. E o ângulo formado por uma dessas linhas, e a linha que une as árvores, é 45. Então, está aqui os 45. Sabendo que uma das árvores está a 100 metros do observador, como aqui na figura, determine a distância D entre as árvores. Né? Calcular essa distância D entre as árvores. E aí foi dito que era para usar o seno de 120 da informação, o seno de 45 essa, e a raiz quadrada de 6 igual a este valor. Bom, o que eu tenho que cuidar nessa questão primeiro? Que eu não tenho um ângulo de 90 graus. Né? Por que eu sei que eu não tenho um ângulo de 90 graus? Porque eu não tenho um ângulo reto, não tenho um quadradinho ali. Outra informação, eu tenho dois ângulos. Né? Então, quando eu tenho duas medidas de ângulos, eu tenho dois ângulos, eu posso usar a lei dos senos. Né? Então, tendo dois ângulos, eu posso usar a lei dos senos. O que diz a lei dos senos? É que o seno de um ângulo sobre a medida do seu lado é igual ao seno do outro sobre a outra medida. Então, nesse caso aqui, se eu pegar o seno de 45, ele está para o 100, que é igual ao seno de 120, está para D. Ó, seno de 45 está para 100, assim como o seno de 120 está para D. Agora, a gente vai trocar. No lugar do seno de 45, nós vamos colocar a raiz de 2 sobre 2. No lugar do seno de 120, vamos colocar o que foi dito no problema. A raiz de 3 sobre 2. 100 está aqui, D está aqui. Então, eu tenho aqui que resolver, pessoal, uma proporção. Né? Então, para resolver uma proporção, eu multiplico cruzado. Então, a raiz de 2 sobre 2 vezes D fica isso. 100 vezes aquela parte da raiz fica a raiz de 2 sobre 2 vezes o 100.
O que eu posso fazer neste momento aqui? Ó? O que eu tenho em comum na igualdade que eu poderia simplificar? O 2, né? Estou dividindo por meio aqui, dividindo por meio aqui. Então, é como se eu cortasse o 2 daqui e cortasse o 2 daqui. Então, sobrou a raiz de 2d sem raiz quadrada de 3. O objetivo da questão é descobrir o valor da distância. Eu quero isolar a medida d. Então, se eu tenho uma raiz quadrada de 2 que está multiplicando, logo ela vai descer para o outro lado, fazendo a operação inversa, ou seja, ela vai dividindo. Então, eu tenho que 100 raiz de 3 dividido por raiz quadrada de 2. Quando eu tenho uma raiz quadrada embaixo, né, na matemática, a gente dificilmente vai deixar um resultado como uma raiz quadrada no denominador. Então, para tirar esta raiz quadrada do denominador, eu tenho que fazer um processo chamado de quê? Fatoração. Quase isso, Vinícius, está perto. Termina com são. O Samuel colocou racionalização. Muito bem, Samuel. Racionalização, né? Tem que fazer a racionalização ali do raiz quadrada de 2. O que é uma racionalização? É um processo de repetir a raiz quadrada que está embaixo, né? Ó, o 2 está embaixo. Aí você vai repetir o raiz quadrada de 2 em cima e embaixo. Qual é o objetivo de fazer isso? O objetivo é eliminar a raiz quadrada do denominador. Então, quando eu multiplico uma raiz quadrada de 2 vezes uma raiz quadrada de 2, tem uma raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 vale 2. Em outras palavras, sempre que você multiplicar raízes quadradas, o resultado vai ser o número que está dentro da raiz. Agora vamos multiplicar essa parte aqui. Então, eu tenho uma raiz de 3 com uma raiz de 2. Eu posso fazer só 3 vezes 2, que é a raiz de 6. O que eu tenho que fazer agora? Dá para dividir 100 por 2, 50. Neste caso aqui, pessoal, o problema disse que quando eu tenho uma raiz quadrada de 6, eu posso substituir por 2,44. Então, 50 vezes 2,44, 122 metros. Aqui, letra A. Vamos às dúvidas? Geralmente, quando tem raiz, dá dúvidas. Perguntas? Isso, a racionalização, Cauana, sempre tu vai pegar o número que está dentro da raiz quadrada, né, ou a raiz quadrada que está embaixo, no que está dividindo. Uhum. Por causa do que o objetivo é eliminar a raiz quadrada na parte de baixo, do denominador. Muito bem, pessoal. Então, se não tem mais dúvida, vamos para a próxima.
Então, a próxima questão diz o seguinte. São cada vez mais frequentes construções de praças cujos brinquedos são montados com materiais rústicos. A figura abaixo mostra um brinquedo simples que proporciona à criançada excelente atividade física. Sabendo que as distâncias A e B e A e C são iguais a 2, o ângulo BAC corresponde a 120 graus. Calcule a distância de B a C. Então, qual que é a distância? Então, eu peguei esse desenho, essa figura ali do desenho, do que seria essa construção, né? E eu transformei ela num triângulo. Então, esse triângulo eu vou colocar as informações. Então, 120 graus era o valor do ângulo A, e um lado era 2, outro lado era 2, eu queria saber a distância do B até o C, então é x. Então, se eu olhar para este desenho aqui, né, com uma abertura de 120 graus, eu sei que esse triângulo ele não é retângulo primeiro, né, que não tem um ângulo de 90 graus. Eu não tenho dois ângulos, né, eu só conheço um ângulo. Então, quando eu conheço só um ângulo, eu posso usar a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos serve, né, para a gente trabalhar com um ângulo. O que diz a lei dos cossenos? Que a medida do A ao quadrado é igual à medida do B ao quadrado mais o C ao quadrado, 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno do ângulo. Nós vamos substituir. Quem é o A? O A é quem está na frente do ângulo. Então, o A é o X. Quem é o B? O B e o C são os outros dois lados, né? Então, um lado é 2 ao quadrado, outro lado é 2. Tem o 2 da fórmula, vezes 2 vezes 2, vezes o cosseno do ângulo, que é 120 graus. Bom, agora a gente vai resolver essas operações. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Cosseno de 120. Cosseno de 120 foi dito para nós que era para usar 0,5. 0,5. Então, 0,5. Vou somar aqui, ó. 4 mais 4, 8. 8 vezes 0,5, 4. Faz o jogo de sinal, menos com menos, mais. Então, 8 mais 4, 12. Eu quero descobrir a medida do x. Então, a medida do x é raiz quadrada de 12. Como que eu posso fazer para tirar a raiz quadrada de 12? Agora aqui eu vou fatorar. Ó. O processo de fatoração. Vou dividir por 2, que vai dar 6. Vou dividir de novo por 2, que vai dar 3. Pessoal, só um minutinho, o professor vai atender a campainha, tá? Já termina a questão. Tá, voltamos. Achei que só eu tinha escutado. Ah, tá bom, Gabriel. Vamos continuar então aqui, ó. Continuamos a fatoração. Vou dividir por 3. E agora nós vamos juntar isso aqui de 2 em 2. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. E aí a gente coloca na raiz quadrada. Vou cancelar o 2. O 2 sai para fora. E aí eu fico com 2 raiz quadrada de 3. 2 raiz quadrada de 3. Aqui, pessoal, tudo bem para fatorar a raiz de 12? Por 2, por 2, por 2. Junta na raiz, então fica 2 raiz de 3. Agora, para terminar a questão, foi dito para nós que a raiz quadrada de 3 poderia ser substituída por 1,73. Então, eu vou colocar 2 vezes 1,73. Então, 2 vezes 1,73 deu 3,46. Então, a medida do meu x é 3,46.
Tudo bem, pessoal, na questão 5? Perguntas, dúvidas? Oi. O bom, Cauana, sempre é fatorar, assim, quando a raiz quadrada não é exata, né? Porque aí a gente faz uma simplificação, né? Tenta sempre escrever na menor resposta, né? Por exemplo, na avaliação de vocês, provavelmente, se tiver alguma pergunta, né, que são as de marcar, né, que a gente faz, não vai ter. E isso não só para avaliação, né? Para qualquer concurso, para o Enem, para o vestibular. O que vocês vão fazer de matemática daqui para frente, isso é uma das, vamos imaginar assim, sempre uma anotação matemática que vai vir, vai ser assim, né? 2 raiz quadrada de 3. Se não pedir para substituir por número, né? Nunca vai encontrar numa resposta, né? Num livro, num concurso, uma coisa, ela sem fatorar. Embora que, né? Não vai ter nunca também as duas respostas para você marcar e dizer que uma é certa e a outra é errada. As duas respostas estão certas, né? Isso tem que também estar bem claro. As duas respostas estão certas. Mas é uma forma, vamos imaginar, mais elegante, assim, da matemática de deixar fatorado. Então, vamos para a próxima. Questão 6, então. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1000 metros, qual é a altura atingida pelo avião? Então, eu tenho um avião que está andando 1000 metros, formou com o solo aqui um ângulo de 30 graus. Após andar 1000 metros, eu quero saber qual é a altura do avião. Então, a altura do avião vai ser dada por um ângulo de 90 graus. Então, este ângulo de 90 graus nos caracteriza um triângulo retângulo. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Então, como que eu vou decidir qual que eu vou usar? Em relação aos 30 graus, eu tenho aqui a medida do cateto oposto, né? Cateto oposto. O que que sobra para os 1000 graus? Para os 1000, perdão. O que que é a medida dos 1000? O H, a medida da hipotenusa. Muito bem, hipotenusa. Então, qual a relação que ocupa a cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, o seno de 30 graus é a medida do cateto oposto pela hipotenusa. A medida do cateto oposto é dada pelo x. A medida da hipotenusa é 1000. O seno de 30 eu posso tirar, então, ou na tabela ou na calculadora, vai dar 0,5 graus. E eu tenho que só multiplicar 1000 por 0,5. Então, 0,5 vezes 1000. A medida do meu x aqui deu 5.000 metros. 5.000 metros não, né? É 5.000 metros? Não, 5.000 metros. Não sei se está certo. 1000 vezes 0,5. 500, né, gente? O professor digitou um zero a mais aqui. Eu desconfiei agora que eu estou falando. Apaga esse zero aí. $500, gente. É um erro de digitação. Eu vou olhar as listas e vou ver quem está prestando atenção na web e quem só copiou sem perceber. Muito bem, Luiz. Exatamente, tem que perceber isso, né? Se a hipotenusa sempre é o maior lado, né? Mediu 1000, deu o cateto oposto, medir 5.000 vezes. E daí é bom desconfiar ainda quando essa proporção é bem fora, né? Muito bem. Foi um erro de digitação, perdão aí, gente.
Mas eu vou pegar vocês nesse erro de digitação. Quem me entregar essa lista com 5.000, eu vou entender que não escutou a minha web nem tentou fazer essa questão, né? Muito bem. Podemos seguir? Dado o seno de 28 graus como 0,46 e o cosseno de 28 como 0,88, a melhor aproximação da medida do segmento AB, então AB, vamos chamar aqui de AB, é quanto? AB eu vou chamar de... Eu tenho XY aqui, deixa eu ver. Cosseno de 28 é o oposto. Então aqui eu vou chamar de X e aqui eu vou chamar de Y. Né? Vou colocar duas letras. Por que eu vou usar duas expressões? Porque eu quero saber a medida aproximada do AB. Então, se eu olhar primeiro, gente, para o AB, eu tenho que o seno, né, de 28, AB, é cateto oposto pela hipotenusa. Se eu usar a relação só do seno, cateto oposto x pela hipotenusa y. Né? Então, se eu olhar para essa relação, eu tenho o cateto oposto pela hipotenusa. Então, eu tenho duas letras. Então, o que é interessante nesse problema é eu descobrir primeiro o meu x. Primeiro o y, perdão, né? Se eu usar o seno aqui, eu não consigo descobrir. Agora, foi dado no problema o cosseno. Então, o que é o cosseno de 28? É o cateto adjacente. Tá? Deixa eu até voltar aqui, ó. Agora, sempre cuidar onde que a gente está olhando, né? Estou falando do ângulo dos 28 graus. Então, aqui eu tenho o cateto adjacente, aqui eu tenho o cateto oposto e aqui hipotenusa. Perfeito? Tranquilo, né? Oposto, adjacente, hipotenusa. Ótimo. Então, quem é a medida do meu cateto adjacente, né, dos 28? É os 20. Quem é a hipotenusa? É o y. Eu vou usar o cosseno de 28. Foi dito que o cosseno é 0,88. Então, 0,88 está aqui. 20 sobre y. Vamos isolar o y? O y passa para cá multiplicando. Então, os 0,88 vai passar dividindo. Então, se eu dividir 20 por 0,88, achei que o meu y vai valer 22,73. 22,73. É o y que eu quero descobrir? Não, eu quero descobrir o AB. O AB é o x. Então, nós vamos agora o seno de 28, é o cateto oposto, que é o x, pela hipotenusa, que é o y. Aí, no lugar do y, a gente já vai substituir os 22,73. No lugar do seno de 28, eu vou colocar 0,46. E agora, eu tenho 22,73, eu vou multiplicar pelos 0,46. Então, 22,73 vezes 0,46, achei o meu x, então, 10,46. A pergunta pediu um valor aproximado, então, se eu olhar dentro das respostas, o valor mais próximo de 10,46 é a letra A, 10,4. Questão 7, pessoal. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, muito bem.
Então, vamos para a próxima. Questão 8. Uma escada rolante de 10 metros de comprimento liga 2 andares de uma loja e tem uma inclinação de 30 graus. A altura H entre um andar e outro em metros é tal que... Então, aqui eu tenho um ângulo, né? Pelo desenho também a gente consegue identificar que eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho que identificar aqui, ó, qual é a altura. A altura é a medida do cateto oposto aos 30 graus. E o 10 é a medida da hipotenusa. Oposto e hipotenusa é seno. Então, seno de 30 graus é o cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto é H. A hipotenusa é 10, seno de 30. Seno de 30 é 0,5. O 10 está dividindo, vai para cá multiplicando. Então, 0,5 vezes 10 deu 5. Então, a medida do H é 5. Agora, tem que só identificar onde que está o 5. Entre 3 e 4, entre 3 e 5, entre 4 e 6, entre 5 e 7, entre 4 e 6, letra A, B, C, D ou E. D, né? Entre 4 e 6, né? Então, lembra que aqui é menor, menor, né? Não é menor ou igual, né? Então, entre 4 e 6 está o 5. Vamos para a próxima. Questão 9. Diz 3 cidades A, B e C são interligadas por estradas conforme a figura. As estradas AC e AC e AB são asfaltadas. A estrada CB é terra e será asfaltada. Sabendo que AC tem 30 km, o ângulo entre AC e AB é 30 graus, e que o triângulo ABC é em retângulo em 100, então aqui 90 graus, a quantidade de quilômetros das estradas, que será a quantidade de quilômetros das estradas, é da estrada, né, que será asfaltada. Tem 2 S sobrando aqui. Da estrada que será asfaltada é o X. Então, eu tenho o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Então, é a tangente, né? Tangente de 30 graus é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto x, cateto adjacente 30. O ângulo também é 30 graus. Tangente de 30, se eu olhar para a tabelinha, é a raiz de 3 sobre 3, x sobre 30. Só multiplicar cruzado aqui o 30, então fica o 30 raiz de 3 sobre 3. Posso simplificar 30 por 3, 10 raiz quadrada de 3. Então, meu x é 10 raiz quadrada de 3. Ok, a 9. Sim, Amanda, vamos lá. A tangente de 30 graus, tangente de 30 graus é a medida do cateto oposto pelo cateto adjacente. Por que eu sei que é cateto oposto e cateto adjacente? Porque eu tenho as medidas do x, que é o oposto, né? E do lado é o adjacente. Então, quando eu tenho essas duas relações, vale tangente. A tangente de 30 graus, você vai olhar na tabela, tá? Então, olhando para a tabelinha de valores que a gente viu, né? Olhando na tabelinha, a gente acha que o tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. O x é o oposto, os 30 está aqui do adjacente. É só multiplicar aqui cruzado, né? Como você já vai isolar o x, então nesse caso aqui eu só pego os 30
e vou passar para frente aqui multiplicando, passar para o outro lado multiplicando. Eu tenho 30 raiz de 3 sobre 3. Aí eu posso simplificar. 30 dividindo por 3 dá 10. 10 o quê? Raiz quadrada de 3. Tem uma musiquinha que uma professora nossa passou, uma professora minha passou no ensino fundamental, pra gente não esquecer o seno, a tangente e o cosseno dos ângulos, dos principais. Fala a musiquinha, Vitor. O professor é 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Repete isso, daí depois é raiz de 3 20 sobre 3, 1 raiz de 3. Ó, isso aí, Marco, é a musiquinha que o Vitor disse é para decorar a tabelinha, isso mesmo. Ó, o Marco também já tinha decorado essa, muito bem. O Luiz estava lembrando da tabela, muito bem. Muito bom, obrigado aí pela dica, Vitor. Beleza, pessoal, beleza. Isso ajuda com certeza lá numa avaliação onde vocês não têm a tabela, né? Então vamos para número 10. Então a 10 diz o seguinte, ó. Uma escada de 2 metros de comprimento apoiada no chão em uma parede vertical. Se a escada faz 30 graus com horizontal, né? A distância do topo da escada até o chão, então a distância do topo da escada até o chão é de uma escada de 2 metros de comprimento. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão em uma parede vertical. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, a distância do topo da escada até o chão é aqui, né, pessoal? Vamos chamar de Y, não é X aqui. O que vocês interpretaram dessa questão? Ela quer saber a distância do topo da altura até o chão, né? Não dava para ter calculado o seno de 30 em vez do cosseno? O hipotenusa Seno oposto? oposto pela hipotenusa. Eu acho que é isso aí. Acho que esse aqui o professor não fez certo. Porque o Porque, ó, 1,74 é o x ali, né? É adjacente. é o adjacente. Eu acho que vamos chamar de Y e vamos fazer o seno. É como se me disse a parede, né? Mas é que a pergunta é a distância do topo da escada ao chão. A distância, deixa o professor ler de novo. O 2 é o comprimento da escada. O 2 é a escada, né? Vamos ver o que vocês estão colocando. Eu só queria ler de novo aqui. A distância do topo da escada ao chão. E o topo da escada tem que se referir à parte de cima, né? Para ser o X aqui, teria que ser a pergunta: qual é a distância da escada até a parede? Se a escada faz 30 graus com a horizontal, a distância do topo da escada ao chão. Para mim, essa interpretação é o Y. Lendo de novo. Concorda que eu tenho que achar o Y, não o X? Faz mais sentido, né? Então vamos lá. Então, oposto pela hipotenusa, daí é seno, né? Então, seno de 30 graus, cateto oposto, y, sobre hipotenusa, 2. Seno de 30 graus é 0,5, né? 0,5 vezes 2.
Então, 0,5 por 2, 1, né? Muito bem. E nem tinha 1,74, né? Tinha 1,7, né? Então, é o 1, pessoal, tá? Vamos arrumar depois o gabarito lá. Você já pode fazer a correção do gabarito, tá? Essa questão, então, é 1, não 1,70. Perdão, tá, pessoal? O professor, na hora de fazer isso aqui, leu muito ligeiro. Esse aqui tá errado. Então, a gente tem que cuidar essa parte. Às vezes, quando tem esses probleminhas que fica na dúvida, mas aqui tá escrito mesmo, é do topo da escada ao chão. Então, o topo da escada é aqui em cima e o chão tá aqui, né? Então, para ser essa medida X, a pergunta deveria de ser: qual é a distância da base da escada até a parede? Então, a escada da base até a parede seria o X, que vale 1,74. Mas do topo da escada até o chão é 8. Ficou claro, pessoal? Conseguiram captar? Isso, Cauã, nesses exercícios da revisão a gente chama de lista 4. Sim. Vamos ver. Eu acho que eu tinha feito esses 10, né? Isso. Agora vamos para as orientações, tá? Depois eu vou abrir da aula passada as dúvidas, tá? Gente, então vamos para as orientações. A prova 1, nossa, vai ser na próxima. Isso, Luiz. Isso mesmo. Vocês vão enviar todas as listas, 1, 2, 3 e 4. Tá? Eu até coloquei aqui, eu vou falar sobre as listas, tá? Não, Marco, vamos colocar prazo para a semana que vem, tá? Vamos falar das listas. Vocês estão falando das listas, tá? Vamos colocar aqui a observação, listas. Vamos falar sobre as listas. Entrega listas 1, 2, 3 e 4. Então, vamos colocar na véspera da prova, dia 10, meia-noite. Então, semana que vem a gente tem avaliação, né? Não tem web. Então, a data da entrega, então, das listas é 10 de maio, meia-noite, segunda-feira, meia-noite. O que eu quero que vocês façam diferentemente do ano passado? Tá? O ano passado eu deixei vocês mandar as fotos direto, tá? Dá muita confusão para mim olhar esse monte de foto de cada um. Abre um monte de arquivo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar todas as fotos, tá? Vão tirar todas as fotos bem identificado lá. Lista 1, as fotos da lista 1. Lista 2, as fotos da lista 2. Lista 3, as fotos da 3. Lista 4. Aí vocês vão fazer em um arquivo único. Professor, desculpa te interromper. Nas outras matérias a gente já está entregando em um arquivo só, escaneado. Uhum. Ótimo, então podem seguir, se vocês já sabem como organizar, fazer um scanner, né? Eu ia sugerir, não sei se vocês... Isso tem várias formas de juntar as fotos aí na internet. Tem até aplicativo ou site que junta todas elas e faz um só, ou escanear. Mas quem usa o computador ou celular também, acho que dá para fazer. Eu nunca fiz pelo celular direto, mas eu gosto do computador usando o Word. O Word eu acho que fica bem bom de organizar, né? Dá para colocar, escrever lá a lista 1, aí cola todas as fotos da 1, lista 2, cola, aí salva um PDF, né? Mas se vocês têm uma outra forma de escanear, então acho que é só para refrisar que tem que ser um único arquivo.
Eu coloquei lá para facilitar usar o Google Forms, tá? Acho que vocês também já estão usando bastante o Google Forms. Então, vai ser pelo Forms. Coloquei o link tá no Siga daí, tá? O link no Siga. Beleza, pessoal? Para entregar, então, entregar a lista 1, 2, 3 e 4. Essas listas, né, então, vale tanto a frequência de vocês nesses módulos, que a gente já estudou, mas vale nota. Lembre que as listas valem nota. A nota, só vou dividir essa vez assim, ó. Eu já expliquei para vocês que as listas vai valer 25%, então vale a metade. Vocês vão ter um peso de 10 lá no Siga, que vai ter só as listas. Então, essa primeira parte, 1, 2, 3 e 4, vale 5. Então, tu organiza elas, Luiz, tá? Eu não quero olhar as listas perdidas, tá? E isso, passe a limpo, por favor. Vale nota, então, capriche, faz bem organizadinho, né? E aí vocês me enviam lá pelo Google Forms. Então, vai valer... No Siga, depois eu vou lançar o somatório só, tá, pessoal? Da lista 1, 2, 3 e 4, mas só para vocês colocar... Só para vocês entenderem, então, vamos imaginar que isso aqui vai valer 5 pontos e as próximas listas, mais 5. Né? Somando, vai dar um peso de 10. Podem usar a criatividade, fazer com bastante desenho, né? Além do colorido, que é muito importante, visual, mas para mim é importante vocês colocar o desenho lá, caprichar, né? Certo? Sobre as listas, pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre ainda a entrega das listas? Não vão perder o prazo, né? 10 de maio, meia-noite. Prova. Prova, daí a gente vai usar... Vamos ver se dá ok aí para as listas. Tá. Prova 1, então, é no horário da aula, tá? Eu coloquei um pouco mais cedo, porque vocês vão ter a manhã toda para fazer. Então, inicia às 8 horas do dia 11, então, na terça, e vou deixar aberto até o meio-dia, tá? Não vão demorar tanto tempo assim para fazer, tá? Mas vamos combinar também, em média, umas 10 questões. Eu acho que umas 10 questões, não vou colocar 15. Umas 10, eu acho. Tá? 10 questões. E os conteúdos então, a razão trigonométrica, seno, cosseno e tangente, lei dos senos e lei dos cossenos. Tá? Sim, Cauana. Agora a gente vai ir para as dúvidas das listas. Deixa eu passar aqui o que mais que eu tenho para vocês. Aqui um pensamento do dia. E aí a gente vai tirar as dúvidas da lista. Mais uma coisa antes de eu falar das listas. Isso, vão puxando as dúvidas que vocês têm e eu vou abrir a lista 3 ali, a gente tira as dúvidas. Só antes das listas, o Khan Academy, tá? Esqueci de falar do Khan. Khan Academy, mesma regra. Vamos voltar aqui, ó. Vamos anotar aqui para não ficar dúvida. Khan Academy também é avaliativo. Avaliativo. Prazo também, eu vou aumentar o prazo até 10/5. Era até ontem, né? Mas alguém me pediu que tinha dúvidas do Khan. Eu vou ajudar vocês a fechar. Tá? Então, Khan também eu vou colocar o prazo até na véspera ali para vocês colocar em dia o Khan. Aí no outro de também 5 pontos, já sai 5 pontos. Ou seja, na semana que vem, né, a gente fecha a metade da nota já, tá? Já foi praticamente quase a metade das aulas, né? Então, praticamente a gente vai fechando
a metade da nota de matemática. Tá, eu vou ajudar vocês a achar os ângulos, tá? Eu até preparei um slide. Ô, professor, quem fez a lista e não tem dúvida pode ser aí? Sim, sim, fica bem à vontade, Victor. Quem não tem, né? Só cuida lá, então, dá uma revisada ali se o teu canto tá tudo certinho, né? E aí já pode preparar os arquivos para me entregar, tá? Tá, pessoal? Então agora vai ficar para as dúvidas. Vamos começar a fazer o seguinte, ó. Eu preparei, né? Quem não tem dúvida, sim, pessoal, daí pode sair, mas eu vou ficar aqui para ajudar ali a tirar as dúvidas, então. Vamos resolver, vamos pegar do CAN e depois para as listas, pode ser assim? Tá? Vão colocando as dúvidas, pessoal. Vocês estão escrevendo bastante, depois eu vou dar uma revisada se ficou alguma coisa para trás, tá? Eu vou pegar uma água, vão digitando o que vocês têm dúvida, e aí eu vou começar com o CAN. Eu preparei um slide ali resolvendo uma passo a passo para achar ângulo, né? Acho que é a Cauana que tinha me mandado o e-mail pedindo. Aí eu já ajudo essa aí para achar o ângulo, tá? Só um minutinho, tá, pessoal? Vamos olhar, Luiz. O professor já vai olhar lá para ti. Deixa eu ver. Tu tem que ver se. Deixa eu abrir o CAN, Luiz, só um minutinho, já te ajudo. Já vou explicar essa questão do ângulo daí, tá? Só deixa eu ver essa questão que o Luiz colocou.
Não apareceu como... não aparece que tu fez aqui para mim, deixa eu ver. Tu tá... Tu tá logado com qual e-mail, Luiz? Tem que cuidar isso, tá? Deixa eu olhar aqui, ó. Dá uma olhadinha qual e-mail que tu entrou no Ocan. Não, é esse mesmo, Luiz, tá? Esse aí que tá cadastrado aqui, ó. Sulic com K1810, tá? Faz um teste. Tá bom, do YouTube. Faz um teste de você tentar fazer alguma coisa agora, tá? Tenta assistir um vídeo de novo, sai, atualiza a plataforma, só assiste um vídeo por inteiro, né? Tem que deixar ele rodar completo, não vai... Se não assistir tudo, ele também não marca, né? Mas deixa rodar de novo. Assiste um que você assistiu, coloca rodar enquanto eu vou explicar aqui, bota lá no silencioso, e daí depois você tenta ver se vai aparecer, tenta atualizar e eu olho aqui de novo. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa aqui, um exemplo de calcular o ângulo, tá? Pode ser, gente? Então, essa aqui é uma das leis dos cossenos. Esse deixar o ângulo, deixa eu pensar. Esse tipo aqui, Cauana, ó, vamos pensar assim, ó. Esse tipo aqui, eu poderia usar a lei dos senos. É complicada a lei dos senos porque você não tem nenhum ângulo, né? Por exemplo, se você não tem nenhum ângulo aqui, a única... Qual que é a diferença agora é pensar assim, leis dos senos e leis dos cossenos. A lei dos senos, você pode achar uma medida de ângulo? Pode, mas você tem que conhecer um ângulo. Entendeu a diferença? A lei dos cossenos só envolve um ângulo. Ou seja, então eu posso resolver um problema que eu não tenho nenhum ângulo. Porque na fórmula da lei dos cossenos só vai um ângulo. Então significa que eu posso usar a lei dos cossenos para um triângulo que eu não tenho nenhum ângulo conhecido. E na lei dos senos, pelo menos um ângulo você precisava conhecer, né, para descobrir o outro. Conseguiu entender essa parte, Cauana? Tá? Então vamos olhar na prática esse exercício, e daí eu acho que provavelmente vocês estão com dúvida só lá na partezinha final para extrair na calculadora, que provavelmente vocês não lembram ou não fizeram ainda, tá? Então eu vou pegar aqui a lei dos cossenos, né? O quadrado de um ângulo, a soma dos côtulos quadrados, duas vezes o AC cosseno do B. Vamos identificar aqui no desenho, ó, que eu quero descobrir o ângulo B, é a pergunta, tá? O ângulo B. Então, aqui é o B chapéu que você quer descobrir. Então, o B chapéu vai ser o lado oposto 5 ao quadrado e os outros lados 6 ao quadrado, 10 ao quadrado, duas vezes o 6 pelo 10, cosseno do B. Ó, o objetivo de vocês é achar o ângulo cosseno de B. Agora, aqui é matemática, ó.
6 ao quadrado, 36. 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 6 vezes 10, 120. Cosseno de B. 36 mais 100, 136. A fórmula pode usar essa, sim. Ela é que a lei dos cossenos você pode adaptar, né, Marco? Aqui pode mudar, se vai o B na frente, o C, mas a lógica dela sempre é a mesma, né? O quadrado do lado que você quer descobrir, a soma dos outros dois lados, 2 vezes os dois lados, pelo ângulo inicial do lado. Né? Mas ela tem 3 variações da fórmula, mas que na verdade é a mesma coisa. Sim, pode. Na frente pode ser o A, pode ser o B e pode ser o C. Se tu voltar no slide na aula que eu mostrei, são 3 formas. Fala, Marco. E se fosse só essa e não mudasse, cada vez que quisesse achar ou o A ou o C, teria que inverter a conta e passar para o outro lado, e daí era mais diferente. Na verdade, bom é tu fazer, acho que a adaptação, porque daí ela tem para não ter risco de se perder. Porque aqui, por exemplo, aqui, ó, o B que tu quer achar, por exemplo, o B ao quadrado é o ângulo do cosseno do B. E daí aqui sim fica o A e o C ao quadrado e 2 vezes o AC. Agora, se você quisesse descobrir o A, aí vem o A na frente, aqui fica o B e o C, e aqui é o cosseno do A. Se fosse o C, que é 3 variações, A, B e C. C ao quadrado, daí fica A e B, e aqui o cosseno do C. Conseguiu, então, perceber, né? Então, 3 variações desta fórmula que vai mudar qual está na frente com o seu respectivo ângulo. Beleza. Agora, se eu continuar essa linha aqui, pessoal, vocês têm uma equação matemática. Ó. Tem 120 cosseno do B negativo, vou passar para o outro lado 120B positivo. 136 está aqui, os 25 vai para o outro lado negativo. Então, resolvendo 136 menos 25, 111. Agora aqui, ó, o 120 está multiplicando, vai passar dividindo. 111 dividido por 120, 0,925. Então, o cosseno de B é 0,925. Até aqui, pessoal. Dúvida, perguntas? Professor, essa é a lei dos cossenos, né? Lei dos cossenos. Ali que nem no exemplo dessa conta aqui, a gente estava procurando o cosseno de B, né? O ângulo, isso. Isso, procurando o ângulo. Mas, por exemplo, se a gente quisesse o ângulo na medida A, ele mudaria, tipo, no lugar do B ao quadrado, seria A ao quadrado. Isso, exatamente. Daí tu ia mudar lá em cima toda aquela linha. Por exemplo, se tu quer o cosseno do A, né? Então, o cosseno do A tá aqui vira A, e daí aqui fica B e C. Ele é espelhado, digamos assim. Isso. Na verdade, só vai trocar a ordem das letras, isso. Entendi. Marco, mas para qualquer dúvida, né? Se tu se perder, volta lá naquele slide do cossenos da semana passada. Aí tem as 3 fórmulas prontas. Também dá para escrever numa colinha, fazer um formulário até para prova, e fica mais fácil, acho, para não correr o risco, né, de trocar alguma coisa, né? Sim, mas eu é tenho essa lógica aqui em cima da minha cabeça com todas as fórmulas escritas. Isso, fica bem bom assim. Mas é boa a tua pergunta, né? Não é sempre, por exemplo, que não pode só pegar esta relação aqui e só trocar, por exemplo, que se a pessoa for só trocar aqui A, B e C, daí vai estar errado. Tem que pegar toda a relação certinho. Joia, pessoal. Agora que vem a novidade, como tirar isso aqui na calculadora, o ângulo, tá? Então, vocês vão pegar a calculadora de vocês. Pega lá a calculadora, vamos fazer essa prática junto, tá? Peguem lá a calculadora, ou usar computador, celular, tanto faz. Olhem lá onde tem o cosseno na calculadora. Em cima do cosseno tem uma escrita assim, ó, cosseno menos 1. Que nem tá aqui, ó. Cosseno menos 1. Acharam isso? Localizaram o cosseno menos 1? Tá em cima da tecla cosseno. O que significa
esse cosseno menos 1 é a função inversa do cosseno. Então, cosseno na menos 1 é a função inversa do cosseno. Em outras palavras, também pode ser chamada da função arco-cosseno. Um arco-cosseno. Como que vai tirar o ângulo? Vocês vão pegar Shift, né? Ali chama Shift, cosseno menos 1, e aí vai digitar o número 0,925. E vai apertar igual. E aí deve aparecer 22,33164501. Veja se deu certo isso, pessoal. Senão a gente repete. Sim, posso explicar de novo, Marco. Tu vai digitar lá Shift, cosseno, a tecla do cosseno, daí ele vai puxar o que está em cima, que é cosseno na menos 1. Aí você vai digitar 0,925 igual. E aí tem que achar 22,33. O que também vocês precisam cuidar que se alguém não está fechando, pode a calculadora estar em radianos, né? Aqui nós estamos falando de graus, então tem que estar em DEG. Tem que aparecer um Dzinho lá em cima. No celular também dá para selecionar DEG e rad também. Deu certo, Marco. Cauana, a calculadora estragou, mas aí tu faz no celular, dá para fazer também, né? Pega científico ou no notebook também, no computador também faz, tá? Qualquer calculador. Ah, o menos um. Não, você tem que chamar. A tua calculadora é dessa do tipo que aparece a expressão em cima que tu digita? Cauana, olha se a configuração tá DEG ou radianos no celular, tem que mudar, às vezes em quando ele vem um e outro. Ah, tu tá usando o computador, a calculadora do computador. Deixa eu pegar aqui a do computador minha para te ajudar. Tá, vamos ver aqui a do computador. O computador tem o Shift é o 2ND. Clique em 2ND. Trigonometria. Na minha aqui aparece trigonometria. Eu entro em trigonometria, aí aparece seno, cosseno, tangente e clica 2ND. Aí aparece o seno, cosseno no menos 1. E aí eu tenho que digitar, deixa eu ver aqui. Deixa eu vou tentar fazer na minha primeiro, depois eu dou os passos. 0,925. Só que isso, tá, deu certo. Isso daí no computador fica ao contrário, tá? É que o computador ele faz. Ah, no celular também é 2ND. Daqui 2ND é a segunda função. Que bom. Marco, daí no computador tu faz ao contrário do passo que eu falei. No computador a gente tem que primeiro digitar. Deixa eu limpar a minha memória aqui. No computador, primeiro tu tem que digitar o 0,925 e daí depois botar 2ND. Primeiro o número que tu quer achar, depois a operação que tu quer fazer. Perfeito, isso aí. Vê se deu certo. Então a Jordana ajudou. Marco, fechou? Dá certo. Deu certo, né? 22, 30, deu. E lá no Khan também tem a calculadora, tá, gente? Lá no Khan também tem a calculadora. Acho que ela também puxa lá. Ó, no celular também fechou. Muito bem. Então é isso, pessoal, em relação ao ângulo, né? Então, se tiver lá nas leis dos senos, também vai ser muito parecido com isso, tá? Fechar um ângulo. Eu não lembro se tinha lá também deixar ângulo na lei dos senos.
Tinha também, tá. Mas então, provavelmente, em vez daí de usar em vez de usar o cosseno menos 1, né, vai usar seno menos 1, né? Arcosseno, ou a função inversa, né? Essas aí que faltavam, muito bem. Mas agora tu vai conseguir, com certeza. Can, pessoal, tudo bem com o Can, então? Vamos para a lista? Seis e 7 da lista 3, né? Tudo bem, Marco, sem problema. Lista 3 é número 6. Tem alguém pedindo a 7? Jordânia, até o microfone está aberto. Certo, Marco. Boa semana. Tá, vamos ver então aqui pelo que eu entendi da lista. Não, sem problema, Jordana. Só me recapitula aí, ó. Então é lista 3, 6 e 7. Se alguém precisar mais alguma, vai colocando aí, mas por enquanto é a 6 e a 7 que eu vou puxar. Vou carregar a lista aqui para ficar mais fácil, tá, gente? Deixa eu carregar a lista 3 aqui. Vamos lá então para a questão 6. Considere um triângulo. Vamos fazer um esqueminha aqui de um triângulo, mais ou menos. A, B e C, um ângulo de 45 graus. Vamos botar aqui 45. Um lado mede... O A mede 45. O ângulo A é 45. E o A é 4. Então, o da frente aqui é 4, tá? E aí, o lado B, 4 raiz de 2. Vamos chamar aqui de 4 raiz de 2. E a pergunta é descobrir o lado C. Então, o que eu tenho que cuidar nessa questão é que o 45 é o A. Então, eu vou usar a estratégia, deixa eu ver aqui em cima, de começar com o 4 ao quadrado. Vou adaptar essa fórmula assim, ó. 4 ao quadrado. Vamos chamar o C ao quadrado. Mais... Fala... Pessoal, não está aparecendo a escrita? Deixa eu ver. E não consegui fechar. Tá, eu coloquei o B em cima. Ah, tu inverteu aqui. Deixa eu ver a Cauã. Eu coloquei o B ali em cima e o 4 raiz de 2 na base. Tá, o 4 raiz de 2 aqui pode, tá? E o C aqui em cima. Só tem que cuidar o 4 aqui, ó. Porque o ângulo A é 30, e o oposto do A o desenho pode estar virado de vocês, tá? Acho que o que é importante é a equação aqui fica certa, tá? O que tem que cuidar na equação? Que se o 4 está aqui, que é o primeiro, o cosseno é do 45. O outro lado é 4 raiz de 2. E aqui o C
Se aqui vier 4 raiz de 2 e o C, tanto faz a ordem, tá, gente? Que também não importa, tá? Só para situar. Mas eu acho que se tá A ao quadrado aqui é B. Então, eu vou fazer conforme a tua fórmula aqui. 4 raiz 2. Vou botar 4 raiz 2. Mais C ao quadrado. Menos 2 vezes 4 raiz. Vamos chamar raiz de 2. Vezes C vezes cosseno de 45. Até aqui, ok? Agora, mais ou menos, ficou isso de vocês, né? 4 raiz de 2 ao quadrado, C ao quadrado, 2 vezes a raiz vezes o C, vezes o cosseno. Então, vamos fazer assim, 4 vezes 4, 16. 4 ao quadrado, 16, vezes a raiz de 2 ao quadrado, vai ficar 2. 32 já, a Jordana colocou. Pode se escrever 32, né? E simplifica. Mais C ao quadrado, menos. Agora que eu tenho 2 vezes 4, 8 raiz de 2. Vamos já tirar o cosseno de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2, certo? Agora eu vou cortar o 2 com raiz de 2 já, então ficaria com 4 raiz de 2C. E raiz vezes raiz de 2 de novo. Raiz de 2. Talvez Eu botei direto, professor, menos 8 raiz de 2C. 8 raiz de 2C. Tá, mas daí a gente tem uma raiz de 2 aqui e uma raiz de 2 aqui. Então, quando eu multiplicar essas raízes de 2 com raiz de 2, vai ficar 2, né? Ó, vai ficar 2. E aí, vezes o 4, 8C negativo. Fechou? Fechou. Senão eu explico de novo aqui para ver se ficou. Acho que eu vou escrever aqui embaixo essa linha de novo. Só a parte do 2, tá, gente? Ó, 2 vezes 4 raiz de 2 vezes C. Opa, eu sei que ficou ruim. C vezes raiz de 2 sobre 2. Tá? Eu corto, vou trocar de cor aqui, ó. Vamos cortar esse 2 com esse 2. Sobrou 4 negativo. Raiz de 2 com raiz de 2 é raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar 8C negativo. Ok? Vamos pegar agora C ao quadrado menos 8C, 32 menos 16, né? Ó, vou trazer o 16 para cá, igual a 0. Então, eu tenho C ao quadrado menos 8C mais 16 igual a 0. Chegaram nessa parte ou não? Vocês pararam ali em cima, eu acho, né? Eu cheguei nessa parte, daí ali eu parei. Tá. A Ana não chegou nessa, tudo bem. O que vocês acham que tem que fazer agora? Ó, C ao quadrado, 8C e 16. Se eu trocasse esse C por um É a X ao Bhaskara, quadrado... professor. Bhaskara, Jordana, muito bem. Vou fazer Bhaskara. Acho que sai a Bhaskara.
Vai fazer. Jordana, acho que dá para fazer a Bhaskara? Sim, muito bem. Se vocês acham que dá para fazer, terminarem essa, daí eu posso explicar a próxima. Ou se vocês quisessem que o professor fizesse a Bhaskara, eu posso fazer também. Professor, tu consegue fazer Bhaskara com nós? Porque eu tinha feito ela e eu não consegui chegar na resposta. Tá, vamos lá então. Vou colocar aqui embaixo, tá? Vou fazer o delta primeiro. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o meu delta é o b ao quadrado. Agora, cuidado com o b, né? Que o b é a parte que tem o c. Então, menos 8. Para tirar os dados e não confundir, né? 8 ao quadrado menos 4 vezes quem multiplica o primeiro é 1, vezes o c, que é 16. 16 o c, né? Porque é 32 menos 16. 16 o c, Cauã. Então, vamos colocar aqui em cima. Delta igual 8 vezes 8, 64, menos... Ah, tá. É, tem que cuidar isso, né? Nem que tu escreve de novo, x ao quadrado menos 8x mais 16 igual a zero. É que confunde com o c da Bhaskara, mas é o c da equação, né? Tá? 4 vezes 16, 64. Então, o delta deu zero, né? Delta igual a zero. Aí nós temos que fazer o x, que vai ser o próprio c, né? Então, é menos o valor do b, que é menos 8, vai ficar 8 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de zero, vai ficar 8. Dividido por 2 vezes o 1. Então, vai ficar aqui 8 dividido por 2. C igual a 4. Deu 4? Não tinham chegado no 4. Eu não entendi a parte ali do C igual a 8 dividido por 2. A fórmula é menos o B da Bhaskara, né? Mais ou menos raiz de delta 2A. Porque eu fiz o delta separado, né? Então a Bhaskara é menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. O B, nesse caso, é o 8 negativo. Como eu tinha o menos da fórmula, ficou 8 positivo. E dividido por 2 vezes o A. Então, o C deu 4. Ó, deu certo, a Cauana colocou. Peguei umas 2 vezes. Vamos então, vamos para 7, então. Agora fechou, né? A 6, né? A 7 ela é bem parecida com essa, na verdade, né?
Ó, se vocês perceberem, é bem parecida com essa. Eu posso apagar ali a escrita, pessoal, para ter espaço para fazer a 7? Tá, então vou apagar aqui e vamos fazer a 7. Deixa eu ver se eu consigo puxar para ter mais espaço. Acho que aqui eu vou conseguir mais espaço. O A é 45. Vamos pegar aqui um desenho, ó. Vamos colocar os dados. 45 graus. Pessoal, meus desenhos aqui não tô pegando o grau em proporção, né? Só pra gente ter um rascunho, tá? Se aqui tá o A, o outro A vai ter aqui, ó. Um lado é 10 e o outro é 8 a raiz de 2. Tá? Então, 45, o A tá aqui. O C e o B. Aqui, o 8 e o 10. Não, daí tá certo, né, Cauana? Aqui tá, pode estar trocado. Esses dois podem. O A que não pode. Aí tá certo, pode deixar como tu colocou, tá? Deixa eu botar mais um zoom aqui. Agora eu fico com espaço bom. Certo, essa Mari tinha que sair, tudo bem. Vamos lá, já temos quase fechando 2 horas, mas vamos fazer essa aqui rapidinho, daí a gente já vai encerrando, tá, gente? Eu vou pegar aqui ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 8 raiz de 2. 8 raiz de 2 ao quadrado, 2 vezes o 10, 8 raiz de 2 vezes, né? Vezes o cosseno de 45. Então, eu tenho o seguinte, ó. Ao quadrado igual a 100. 8 raiz de 2 é 8 vezes 8, 64. Vezes 2, né? 128. 128 menos 2 vezes 10 vezes 8. Vamos fazer assim, ó, 2 vezes 10 vezes 8. 160. E aí nós vamos ter a raiz quadrada aqui e o cosseno de 45 também. Raiz de 2 sobre 2. Então, meu A ao quadrado vai ser igual 100 mais 128, 228, menos 160 por 2, dá 80, né? Então, ó, 160 por 2 é 80. Aí, os 80 que vai dar daqui, eu tenho que fazer vezes a raiz quadrada de 2 vezes 2 dá 4, vai dar 2. Então, vai dar o 160, né? É como se essa raiz com essa raiz dá 4, raiz de 4 é 2, com esse 2 simplifica, sobrou 160. Então, meu A ao quadrado é igual a 128, perdão, 228 menos 160, 68. Aí é só fatorar a raiz de 68. Ver se chegaram a isso na resposta. Até aqui tudo bem, pessoal? Ver se vocês estão entendendo. Vou fatorar 68 por 2 dá 34. Vou fazer aqui rapidinho. 34 e por 2, 17. Então, dá 2 raiz quadrada de 17. Vamos lá. A igual a 2 raiz de 17.
Vamos ver, Cauana. Não tinha que fazer o 160 vezes o 2? Sim, ó. Aqui em cima, Cauana tem que fazer 160 raiz de 2 dá 2. Mas eu tenho que dividir por 2. É como se você cortasse esse 2 com a raiz lá em cima. Porque lá em cima vai dar raiz de 4, que é 2, né? Aí eu divido 2 pelo 2, sobra 160. Entendeu? Muito bem. Luiz, em relação ao CAN, Luiz, deu certo agora? Atualizou? Apareceu? Ó, aqui apareceu para mim, Luiz. Apareceu já 2 vídeos vistos. Dá uma atualizada aí que para mim tá aparecendo como você já assistiu 2 vídeos. Às vezes pode ser um probleminha, né, de não aparecer, mas agora tá aparecendo aqui, entendeu? Então deu certo. Ai, vai cair, Marcelo. Certo, certo, pessoal. Vamos encerrar isso aí também, tá? Muito obrigado aí pela participação de vocês, pelas dúvidas, né? Coloquem em dia, então, o CAN, as listas e me enviam. Uma boa semana, né? Então, semana que vem, só lembrando que temos avaliação. Joia, pessoal. Até semana que vem. Boa semana para vocês também.